Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura aqui para o nosso devocional de hoje, no Evangelho de João, capítulo 18, o versículo de número 21. Diz assim a palavra: Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isso, tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bufetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se de bem, por que me feres? E Anás mandou manietado, ou amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. E disseram-lhe, pois, não és também um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Olha, existe um risco muito grande na vida espiritual das pessoas que querem e que escolhem seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe significa que nós não mantemos e não estreitamos a nossa intimidade com Ele. Isso é perigoso. Porque tem pessoas que vêm para a fé, que aceitam a Jesus, que vivem uma vida de igreja, mas eles não têm nenhuma intimidade com Deus, não têm nenhuma intimidade com Jesus. E o que aconteceu na vida de Pedro foi uma sucessão de tragédias, uma sucessão de erros que ele foi cometendo ao longo da sua vida, justamente porque ele não estreitou a sua intimidade com Cristo. A gente não vê falar a mesma coisa de João, porque a Bíblia diz que João era o discípulo que ele amava, era o discípulo que deitava no peito de Jesus, e eles sabiam que ele tinha uma intimidade diferente com Cristo, uma intimidade maior, porque realmente ele era mais próximo de Jesus. Ele era aquele discípulo que seguia Jesus de perto. E Jesus até fala para João, profetiza para João algo extraordinário na sua vida. E é onde cumpriu a visão do Apocalipse na vida de João. Mas Pedro era aquele camarada grosseiro que veio para a fé, acreditou, mas porém ele não estreitava a sua intimidade com Cristo. E uma das consequências graves que nós podemos analisar, talvez a mais grave de todas as atitudes de Pedro, é a negação aberta. Certo? Pedro ele faz uma negação aberta, uma negação pública. Ele fala abertamente que não conhece Jesus, que não serve a Jesus, que não é um dos discípulos de Jesus. E quando ele faz isso, ele faz uma negação aberta. É semelhante a uma pessoa que se afasta da fé, uma pessoa que se desvia do Evangelho. Mas existem pessoas que elas negam a Cristo, mas não fazem uma negação aberta. Existem pessoas que permanecem dentro de uma igreja e estão negando a fé. Existem pessoas que estão dentro de uma igreja e elas não têm intimidade com Deus. Elas negam a fé, só que não negam a fé de forma aberta. Nós pegamos aqui uma passagem bíblica que está em 1º livro de Samuel, capítulo 15, verso 11, que uma pessoa ocupa um espaço, ocupa um lugar, ocupa uma posição, mas ele já negou a fé. E ele não nega a fé abertamente, ele não declara publicamente, olha, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais no Evangelho, mas na verdade a sua maneira de viver demonstra que ele também já negou a fé. E essa negação de fé ela é mais comum, talvez, do que aqueles que negam a fé abertamente, saem, se desviam e alguns se tornam até inimigos do Evangelho. Essa passagem ela fala do rei Saul. A Bíblia diz que quando Saul não obedece à palavra de Deus, que ele faz tudo diferente do que Deus havia determinado, Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel, porque Saul não me segue mais, Saul não executa a minha palavra. Irmãos, dá uma analisada, o tanto que é sério esse negócio de Deus falar e nós obedecermos. Saul, Deus acaba dizendo aqui, revelando que ele não era seguidor mais de Deus, ele não seguia mais. É uma negação que não é aberta, não é pública, ela não é altamente conhecida, mas o Deus conhece a atitude de Saul. E ele fala o seguinte, ele não executa minha palavra. Se nós estamos dentro da igreja, se nós fazemos parte da igreja e nós ignoramos a palavra de Deus, nós ignoramos os conceitos do cristianismo, nós já negamos a fé.
Nós já negamos a fé, mesmo fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de um grupo religioso. Olha bem, a palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 4, o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Esse texto não diz que nós devemos nos agradar a Deus, ele fala que nós devemos nos agradar de Deus. Eu te pergunto uma coisa: as pessoas que não dão ouvidos mais à palavra, as pessoas que não aceitam a palavra de Deus como ela é, as pessoas que tentam criar para si um novo evangelho, elas ainda estão na fé? Elas estão se agradando de Deus da forma que Ele é, da forma que Ele estabelece a igreja e o evangelho? Tem muita gente que já negou a fé, só que não negou abertamente. Pedro, ele chega ao cúmulo de negar Jesus abertamente. Por quê? Irmãos, às vezes nós queremos ficar numa zona de conforto, nós queremos ter conforto, porque servir a Deus abertamente cria em nós algumas coisas que se tornam pesadas dentro da nossa responsabilidade. Estar, às vezes, seguindo o Evangelho, seguindo Jesus de perto, vai nos comprometer. Seremos zombados, criticados, seremos retaliados, seremos de alguma forma discriminados. Brigam tantas discriminações nesse país, mas discriminam a nossa fé. E algumas pessoas não querem ser discriminadas, portanto elas negam e elas não afirmam e elas não falam que são servos de Deus. E Pedro ali estava no conforto da fogueira, naquela noite fria talvez, ele estava no conforto, ele estava na zona de conforto. E às vezes, na busca de uma zona de conforto, nós negamos a nossa fé. Eu quero te falar que a proposta do Evangelho é perca. Fala assim, deixe isso, deixe aquilo, renuncie isso, renuncie aquilo. Quem é que deixou pai, mãe, filhos, família e me seguiu, que não vai receber 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna? Então, o Evangelho, ele é uma proposta de perca. Jesus vai se ouvir trazer espada, vem dividir pai de filho, filho de pai. Então, é uma proposta de perder. A Bíblia fala assim, se nós não negarmos a nós mesmos, nós não nos tornamos discípulos de Cristo. Então, é uma proposta de perda. E aqueles que querem viver confortavelmente nesse mundo, de braços dados com a sociedade, de braços dados com os conceitos daqui, naturalmente também já negaram a sua fé. Isso é uma coisa basicamente impossível de acontecer. E Pedro, ele nega a sua fé abertamente. Ele se torna alguém que se vira contra o Evangelho, ele se torna alguém que desvaloriza tudo que aprendeu do Evangelho. Paulo teve problema com o tal de Himeneu e Fileto, os tais, que pregavam que a ressurreição já havia acontecido, que eram contradizentes à mensagem de Paulo. Paulo também se queixa de um tal Alexandre Latueiro, que prega contra a mensagem que Paulo pregava. Esses homens todos foram formados na igreja, eles todos aprenderam a palavra, eles todos aprenderam o Evangelho, mas por um momento eles quiseram falar e pregar diferente, quiseram desfazer aquilo que era a palavra de Deus. Lembra de Saul? Saul não me segue mais, porque ele não executa a minha palavra. Eu quero te falar uma coisa. Se você está na igreja e você não executa as palavras de Deus, se você está na igreja fazendo parte da congregação, você não está disposto a executar a palavra de Deus, você também está negando a fé. E se você sai da igreja, desiste, vai para o mundo, você está fazendo a mesma coisa que Pedro fez, negando a fé de forma aberta, de forma clara. E a tendência das pessoas que negam a fé é se tornarem apóstatas, é se tornarem uma oposição e uma vergonha para o Evangelho. Mas eu quero te falar uma coisa, há sempre esperança. Deus não abandonou, Jesus não abandonou Pedro. A Bíblia diz que Pedro, depois que ele negou Jesus, o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, é como Jesus fala assim, eu não te falei que você me negava? Você não se conhecia e eu te conhecia. Eu sabia bem quem você era, você não se conhecia, você não sabia quem você era. Isso é importante parar para pensar nisso, né, irmãos? Deus, ele nos conhece no íntimo. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Às vezes nós presumimos, a tal da presunção, nos presumimos grandes, extraordinários cristãos. Mas Deus nos conhece por dentro, Ele sabe o que realmente nós somos. Talvez você não conseguiu algo na igreja, uma posição almejada, alguma coisa que você queria, porque Deus te conhece, Deus me conhece, Ele sabe até onde nós podemos ir e Ele sabe quem realmente somos. E Pedro, então, ele olha para Jesus e sofre essa decepção. A Bíblia diz que ele voltou à pesca. Era a expressão que Pedro se desviou após isso aqui. Ele se afastou. Mas eu quero te falar, amanhã eu te digo isso. Há chance, há esperança para quem se arrepende e quem quer fazer a coisa certa. E se você pensar que Pedro se perdeu porque ele cometeu esses erros, você está enganado. Porque Pedro depois dessa experiência triste, Pedro passa a ser alguém que segue Jesus de perto. Ele morre por Cristo, ele morre defendendo o Evangelho e aquilo que Jesus lhe ensinou.
Que Deus abençoe você e pense nisso. Se fez tudo errado até hoje, eu quero te falar uma coisa. Ainda há esperança. Porque a coisa mais nobre do Evangelho chama-se perdão. Porque perdão, ela brota do amor de Deus, do amor ágape de Deus. E Deus está pronto a te perdoar, te abençoar. Ele está pronto a me perdoar, a me abençoar. Quantas vezes nós quisermos nos levantar, Ele vai estender a mão para nos levantar. Que Deus abençoe você nesse dia. Muito obrigado pela tua atenção. E que seja um dia próspero para você e para a tua família. Em nome de Jesus.